Daqui a alguns segundos nós vamos começar, tá, meus amigos? Vamos lá. 8 horas. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um e que a vontade de trabalhar para o Cristo nunca mais nos visite, mas que essa vontade faça eterna morada em nosso peito. O tema de hoje é, como sempre tratado com todo respeito e sempre vou dizer que é um tema muito importante, porque realmente é. Eu não falaria de um tema sem importância. A dor é nossa amiga. Eu quero que você vá me dizendo aí no chat aí, que a minha diretora está aqui do lado, ela está acompanhando o chat enquanto eu faço a palestra, e eu quero que você me diga se você concorda com isso, porque o título é uma afirmativa, é uma afirmação. A dor é nossa amiga. No decorrer, você pode até mudar de opinião, mas eu quero que você já vá dizendo aí sua opinião, se você acha que é, que não é, e por que razão, se você já passou por alguma coisa na sua vida, tá bom? Então vamos lá. Por que o argumento de que a dor é nosso amigo? Porque a dor é essencial, ela é necessária? Não, ela não é essencial. Essencial, não. E ela não é absolutamente necessária. Ela é necessária quando nós nos recusamos a fazer as nossas adaptações, nós deixamos de evoluir, nos seguramos no processo evolutivo. É o que muitas vezes nós brincamos no estudo da mente, dizemos que é a chamada síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim, não vou mudar por ninguém, por nada. Tá, ok. Mas, como é necessário evoluir, nós somos seres em evolução, a dor virá como um coadjuvante nesse tipo de situação. Nestas situações, ela se faz necessária. Lembrando também que muito daquilo que nós vamos passar, o que nós passamos, foi feito a pedido nosso. Nós pedimos para passar por isso. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos se todos nós temos a hora certa de partir, a hora certa de morrer. E eles dizem sim, todos temos a hora certa de desencarnar, de morrer. E ele então logo abaixo pergunta, então do que tiramos de momentos que beiramos a morte? Ou seja, se não era a minha hora, por que eu quase morri? Por que eu caí de um prédio e sobrevivi? Por que meu carro capotou e continuei vivo? E eles respondem categoricamente, conforme vós mesmos pedistes, ou seja, como vocês mesmos pediram, quando estivesse muito fora do caminho, receber o aviso, eis, pois, o aviso que lhes é dado. Ou seja, o plano espiritual vai dar um aviso para nos alertar acerca disso. Ou seja, para nos tirar do mesmismo, da zona de conforto. A zona de conforto é uma coisa, em princípio, maravilhosa, porque, como o nome já diz, ela é confortável, mas é uma zona, ou seja, é uma área limitada. Então, ela me prende. Nós temos que aprender a deixar de ser âncoras e sermos raízes. Nós temos que ter a raiz como ter as nossas referências como raiz, não como âncoras. A diferença de um para o outro, que a âncora apenas te trava naquele lugar. A raiz te dá referência, mas te impulsiona para cima e para os lados para que você venha florir e frutificar. Então, a raiz é benéfica. Ter uma referência é benéfico, mas ficar preso numa mesma situação, no mesmo lugar, não é benéfico. Já foi dito também que se o homem se isolar do resto da humanidade, como morar numa montanha, isolado de alguma maneira, um eremita, ele cessará instantaneamente o seu processo evolutivo, porque nós precisamos uns dos outros para evoluir. Nós precisamos dessa caminhada, dessas, muitas vezes, situações atritivas, esses atritos que nós temos uns com os outros no nosso dia a dia, ambiente de trabalho. Em ambiente de trabalho, por exemplo, uma coisa interessante, o indivíduo fala assim, não, eu não mudo, vou mudar de jeito nenhum, não quero mudar, não faço isso, não faço aquilo. Aí aparece para ele uma oportunidade de emprego maravilhosa, um emprego numa empresa que ele queria muito trabalhar, e trabalhar na área dele, que ele sempre sonhou, um salário bom, bons benefícios. Aí, quando ele vai descobrir, dentro dessa empresa, tem uma das pessoas que ele mais odeia na vida. Aí eu pergunto, se fosse o seu caso e você passasse por isso, você desistiria da vaga?
ou iria se adaptar? Ah, não, eu não desistiria da vaga, mas também não ia me adaptar. Não funciona. Você teria que lidar com esse indivíduo no seu dia a dia. Como é que você chega para o seu chefe e fala, não vou trabalhar com ele? Por quê? Porque eu não converso com ele, não gosto dele. E aí? O cara é um bom profissional, e você também. Vocês podem não gostar um do outro, mas não quer dizer que ele seja uma pessoa ruim, ou um ser humano ruim, ou um profissional ruim. Talvez ele seja uma pessoa que não é legal com você. Eu costumo dizer, quando eu converso com alguém, e às vezes existem casos que são muito engraçados, porque eu comento, às vezes, alguém chega e fala assim, fulano de tal, nossa, fulano de tal, nossa, adoro fulano de tal. Aí a pessoa chega, sério? Eu falei assim, nossa, eu acho gente boa demais. Gente boa, bom, pelo menos comigo. Porque eu trato com a pessoa, é ela comigo. De repente, comigo é uma pessoa maravilhosa. Talvez com outra pessoa seja horrível. Talvez ela seja uma pessoa, sabe, mau caráter, mas comigo aquela pessoa é bacana. Então, eu lido com a pessoa conforme ela diz. Assim como diz o meu grande mestre na psicanálise, que é Jacques Lacan, eu conheço o mini aquela pessoa, o mini fulano. O que eu conheço dele é a referência que eu tenho dele e as minhas expectativas com relação a ele, com relação a situações, com atitudes que ele já tomou. Então, a gente não realmente conhece alguém com quem a gente convive. Nós criamos na nossa mente uma parte daquele indivíduo, que Lacan vai chamar de um pequeno fulano. Por exemplo, é um indivíduo chamado João. Eu conheço o pequeno João, porque eu não conheço ele na sua integralidade. Não sei todas as suas questões, não sei todas as suas mágoas, não sei das suas vitórias, das suas derrotas, não conheço muitas vezes nada da vida de alguém. Mas comigo aquela pessoa é maravilhosa. Ou comigo ela não é. Então, de qualquer maneira, é aquela relação. Então, imagine no ambiente de trabalho, você vai ter que se adequar. Vai ter que pelo menos aprender a cumprimentar aquela pessoa, tratá-lo profissionalmente. Fiz essa palestra há pouco tempo, numa cidade vizinha aqui, eu sou de Volta Redonda, para quem estiver assistindo de fora, numa cidade vizinha, e o indivíduo virou para mim no final da palestra e falou que ele trabalhou 30 anos numa empresa com um indivíduo com quem ele não conversava, mas ele lidava profissionalmente com ele. Toda a questão profissional, eles estavam sempre conversando, resolvendo, mas era alguém de quem ele não gostava. Aí você fala assim, nossa, mas nós somos espíritos, tem que gostar de todo mundo. Ah, pelo amor de Deus. Nenhum de nós é perfeito. Só houve um período na Terra em que um perfeito pisou aqui. Foi por em torno de 33 anos e meio. E mesmo nesse período, só esse indivíduo era perfeito, aos nossos olhos, nossa ideia de perfeição. Mesmo assim, não tinham outros. Antes dele nunca houve, depois dele também não. Todos nós temos nossas mazelas, todos nós temos características. Na psicologia e na psicanálise, nós chamamos isso de características. Porque defeito e qualidade muito relativo. De repente, o indivíduo, o que eu entendo que é qualidade, para o outro é defeito, ou vice-versa. Então, nós temos características. E algumas características que são agradáveis a nós, de repente, em algum momento, podem não se tornar desagradáveis. Ou seja, eu posso perceber que aquilo não é bom para mim, aquele tipo de atitude. Então, essa coisa de que não trabalho com quem eu não converso, não, então você vai perder a oportunidade de trabalhar só por uma questão puramente egóica, só por uma questão de algo ligado ao ego, nesse caso, o orgulho, a vaidade, talvez, também. Não, só converso. Eu também tenho pessoas que me são desafetos, eu não vou negar, não. Quem me conhece sabe, eu nunca neguei isso. Eu tenho pessoas de quem eu sou desafeto, pessoas de quem eu não gosto, e eu sei de pessoas que não gostam de mim. Tá tudo bem, faz parte. Certa vez eu estava assistindo uma pregação do pastor Cláudio Duarte, um cara inteligentíssimo, uma pessoa formidável. Ele disse o seguinte, a Bíblia diz que eu tenho que amar. Gostar não, gostar é gosto, é sabor. E tem gente que o gosto é ruim, não é saborosa. Amar eu tenho que amar. Então, não deixe de orar para essas pessoas. Não, já perdoei alguns, maioria já, mas eu evito o contato porque eu sei que são pessoas que, por enquanto, ainda não são compatíveis com a minha forma de ver. Ou talvez eu não seja compatível com essa pessoa. Talvez em algum momento da minha evolução eu vou ver que o errado era eu. Mas como ainda dá choque, eu prefiro evitar. Não estou, de forma alguma, e quem me conhece sabe bem disso, eu não tenho trava na língua para essas coisas, não estou fazendo apologia a isso, não estou dizendo que isso é certo, estou falando de mim. Eu sou assim. Mas se eu vou trabalhar numa empresa que alguém de quem eu não gosto trabalha, eu vou pelo menos cumprimentar essa pessoa. Por quê? Porque ali tem um bem maior para mim.
E quem sabe esta lida, este cumprimento forçado inicialmente, em algum momento vai quebrar pelo menos esses laços de mágoa, de raiva, de rancor, o que quer que tenha sido, o que quer que tenha acontecido. Nesse momento, se eu tento resistir, vem a minha companheira, a dor. E ela é minha amiga, porque ela vai me promover o processo evolutivo. Ela vai me impulsionar para que eu evolua. E isto é formidável, porque eu preciso evoluir. Eu preciso crescer. É da minha necessidade básica. Eu fui criado, todos nós somos espíritos criados simples e ignorantes para evoluirmos. E nossa evolução é em direção a Deus, porque nós somos parte dele, nós somos sopro do Senhor de todas as coisas. Então, em sendo sopro dele, eu preciso evoluir, eu preciso crescer, eu preciso fazer, conforme diz a Bíblia, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos que buscar a cada dia mais essa semelhança. E nós temos um hábito miserável de tentar trazer Deus para a nossa semelhança. Não funciona. Deus é perfeito em tudo que é, em tudo que faz. Nós não. Então, se Deus é perfeito, pergunto, Deus perdoa? Já respondo para você. Não, não perdoa. Perdoar é um ato de libertar-se da mágoa. Deus não se magoa. Deus não fica de mal. Deus não come sal na panela de mingau. Então, isso é coisa nossa. Nós é que precisamos aprender a perdoar, porque ainda guardamos mágoa. Então, numa situação como essa, como funciona? Eu preciso me situar, eu preciso evoluir. E quando eu resisto, vem a dor para me movimentar. Porque eu preciso fazer, eu preciso seguir. Sou um ser em evolução. E, sendo assim, preciso a todo custo crescer para o meu próprio bem e para o bem daqueles que estão ao meu redor. Porque cada um de nós, não importa o quão conhecido ou quão não conhecido, quão desconhecido, nós sempre seremos referência para alguém. Então é muito bacana saber que você, alguém disse, virou para você e disse, poxa, você me inspirou a ser uma pessoa melhor. Você me inspirou a ser alguém grandioso. Você é alguém que me fez querer sair do mesmismo, sair daquele estado ali estático. Porque eu olhei para você e vi que se alguém como você é capaz de fazer isso, então eu também sou. Que seja, ótimo, maravilhoso. Paulo de Tarso disse que nós devemos dar o testemunho. Por que eu dar o testemunho? Para inspirar os outros. Não é para dizer, o que eu ganhei, não é para dizer, olha o que Deus é capaz de fazer a alguém como eu. E isso vai inspirar as pessoas. Precisamos buscar isso, entender essas questões de uma maneira mais tranquila. Isso tem que fluir. Há um conceito budista excepcional que diz a mudança não é dolorosa, a resistência a ela é. Então, eu preciso fazer com que a dor não seja necessária para mim. Eu preciso permitir que a minha evolução seja fluida, seja normal, seja tranquila, seja serena. Claro que hoje não é e amanhã também não, mas a busca é esta, para que esse processo evolutivo seja algo calmo, tranquilo, sereno. Há um livro vou lembrar daqui a pouco o nome dela, que fala sobre o processo evolutivo da reforma íntima sem martírio, se eu não me engano, Hermance do Fogo, Espírito. Hermance do Fogo fala, reforma íntima sem martírio, ou seja, eu preciso permitir que isso seja mais tranquilo, mais sereno. É necessário isto para mim. Eu preciso querer evoluir, porque não adianta não querer. Eu vou perceber que aqueles que estão ao meu redor estão crescendo, estão evoluindo, estão se tornando pessoas melhores. Quando houver a separação do planeta, porque vai haver, não como o Apocalipse que está registrado na Bíblia, óbvio que não, mas que aqueles que não estão habituados, não estão no mesmo nível, num nível ideal de evolução moral, serão retirados do planeta em algum momento, com certeza. E os que chegarem àquele nível se manterão nesse planeta. E o planeta evolui com a evolução daqueles que o habitam. Obviamente, os habitantes têm que ser pessoas melhores para que o planeta possa mudar de nível de provas e expiações para efetivamente o processo de regeneração. Sendo assim, é natural que eu precise me forçar em alguns momentos. Alguns momentos eu vou ter que engolir certos sapos, faz parte, porque muitas vezes as pessoas engolem sapos nossos só para se manter próximo, só porque às vezes você não está bem.
Não está legal. Então, a dor sempre virá, todas as vezes que eu resistir à mudança que é importante, que é necessária. Quantas vezes, olhe para trás, você que está me assistindo agora ao vivo, e os que estarão assistindo mais tarde, você que está assistindo já esse vídeo gravado, em algum momento, olhe para trás. Quanta coisa você disse que não mudaria, mas por alguma razão você se viu na necessidade de mudar. E isso não foi ruim para você. Você achava que não conseguiria fazer. Quantas vezes um trabalho veio até a sua mão e você, não, fazer isso, pelo amor de Deus. E quando você começou a fazer, você adquiriu prazer naquilo. Quantas vezes você foi convocado para ajudar alguém num momento em que você estava ocupado com uma série de outras coisas, mas quando você viu aquilo, a pessoa sendo ajudada, quando você sentiu o prazer de estender a mão, independente da pessoa se ela agradeceu ou não, se ela sabe que você ajudou ou não, não importa isso. Isso, na verdade, não importa. Mas só de você sentir aquele prazer, puxa vida, eu participei de um auxílio a uma vida. Deus me usou. Deus usou a mim como uma ferramenta. Isso é perfeito, isso é maravilhoso. Não tem algo mais gostoso do que isso. É espetacular saber. Mas para isso eu tenho que evoluir como ferramenta também, como instrumento também. Costumo dizer que eu sou um instrumento de ferro nas mãos de Deus, mas eu quero ser de aço cirúrgico. Mas não quero ser nada além de uma ferramenta, de um instrumento. Eu quero continuar sendo um instrumento. Mas eu preciso ser um instrumento melhor a cada dia. O Chico Xavier nos diz que ao outro dou o direito de ser como quiser. A mim dou a obrigação de a cada dia ser melhor. Aí vem aquelas pessoas que usam aquela frase maldita da internet, porque é maldita, porque é mal interpretada, mal aplicada. Uns filósofos de botequim que saem falando sem entender coisa alguma. Chega a ser irritante. Eu, como filósofo, às vezes me sinto ofendido. A pessoa não explica, ela só diz e posta. Seja sempre você mesmo. Como assim? É necessário explicar, porque algumas pessoas não entendem, acham que então não preciso mudar. Ser sempre eu mesmo é não ferir os meus princípios, mas os meus princípios vão mudar em alguns momentos. Tem pessoas que viviam traindo a esposa, ou o marido, ou o namorado, e em algum momento falou assim, peraí, isso está errado. E vai parar de fazer, ele mudou os princípios, ele mudou um princípio dele. Tinham pessoas que não estavam nem aí para a saúde, quero saber, não, agora tem filho ou tem neto, você, opa, eu vou me cuidar. Agora eu vou me vigiar, vou para a academia, vou comer direito, porque eu quero ver meu neto crescer, eu quero ver minha filha ou meu filho casar, caso seja a vontade deles. Quero ver eles se formarem numa universidade, também, caso seja o desejo deles. E se eles tiverem filhos, eu quero ver meus netos crescerem. É isso. Então ele muda instantaneamente elementos muito importantes na vida. E não, eu bebo mesmo, eu bebo e estou de boa. Eu bebo para ficar ruim. Viram necessidade de não precisar mais. Em algum momento eles se viram a necessidade de não precisar mais beber. Ou tipo assim, beber não tem função para mim. Não há razão mais para eu beber. Para que eu faria isso? Em que momento isso vai me ser benéfico? E eu vou dar um exemplo rápido. Eu já falei outras vezes, em outras palestras sobre isso. As pessoas me querem saber do amor que eu tenho pelo meu pai. Sinto muita falta dele, entendo quem está perdendo entes queridos nesse período, mas o meu pai já foi há muitos anos, esse ano, em outubro, fazem 30 anos que meu pai partiu. O meu pai, ele era alcoólatra e fumava, fumante. Alcoólatra daquele de beber muito, de cair pela rua. Um determinado dia, minha mãe virou para ele e falou assim, eu estou grávida. Ele me contou isso, e ela confirmou na época. Ele disse assim, a partir de hoje, eu nunca mais bebo nem fumo na minha vida. Meus irmãos, eu sou testemunha viva, nunca mais meu pai bebeu nem fumou. Morreu alcoólatra porque o alcoolismo não tem cura, só tratamento. Mas meu pai, a cada dia, 24 horas, até o fim da vida, nunca mais ele colocou bebida alcoólica na boca. Nunca mais. E nunca mais fumou um único cigarro. Por que ele mudou princípios? Por que ele mudou essas questões tão importantes na vida dele? Porque ele viu que existia algo mais importante do que alimentar aqueles vícios. Ele sentiu que existia algo muito mais importante do que simplesmente se aliviar das suas dependências químicas, tanto do cigarro quanto da bebida. Em algum momento ele entendeu que, de alguma maneira, Deus o estava presenteando
Mal sabia ele que era eu, mas para ele era um presente, foi ótimo para ele. Ele achou que era um presente, não sou. Gostaria de ter sido. Mas eu espero, pelo menos quando eu desencarnar, chegar do lado dele, ele falar assim, não, houve um período realmente, isso não era um presente, não, mas hoje é. Se isso acontecer quando eu chegar do outro lado, encontrar com ele, eu já estou feliz da vida. Porque eu quero honrá-lo. E, e para isso, eu preciso tentar, muitas vezes, modificar minhas atitudes. Eu sou uma pessoa muito radical em alguns argumentos. Quem me conhece, mais uma vez, sabe disso. As pessoas que me conhecem pessoalmente e as pessoas que me conhecem do movimento espírita sabem que eu sou radical em alguns argumentos, porque eu sou contra a ignorância. Eu acho que tem tanto recurso hoje para se buscar, para se aprender, livros virtuais gratuitos, que você pode aprender tanta coisa, tantas pessoas com quem você pode se reunir, bater papo, discutir um livro, discutir alguma questão teológica, alguma questão psicanalítica, alguma questão filosófica. Tem tantos bons professores, tantas boas pessoas, conhecedores, então só não aprende quem não quer. Essa é a grande verdade. E essas pessoas, em algum momento, a vida vai impulsioná-los através da dor. Porque a dor é, sim, nossa amiga. Não é uma amiga que eu quero convidar para as minhas festas. Não é uma amiga que eu queira ver, que eu quero mandar uma mensagem de WhatsApp de vez em quando, que eu queira entrar na rede social dela, mas é uma amiga importantíssima nos momentos em que eu deixo de ser meu amigo. Quando eu resisto às mudanças necessárias, eu estou deixando de ser meu amigo. Então, uma das melhores amigas que eu tenho, a dor, ela vem ao meu encalço. Sempre para me ajudar. Sempre. Ah, mas você está falando isso porque você não está doente? Meus irmãos, nós somos espíritos eternos, imortais, em processo constante de evolução. Entendo a sua dor, se você está vendo esse vídeo agora, está sofrendo pela morte de alguém, pelo desencarne de alguém, mas essa pessoa continua viva. Eu entendo que você gostaria que ela estivesse junto de você, não tenho dúvida disso. Entendo sim, porque eu também gostaria que meu pai estivesse na minha casa hoje, rolando no chão com os meus cães, batendo papo, contando aquelas histórias que ele contava, tudo isso eu entendo. Mas você precisa se lembrar que esta dor é passageira. A única coisa que não passa é o amor de Deus. Isso, inquestionavelmente, jamais passará. Ah, mas o tempo, que tempo? Einstein diz que o tempo é uma invenção nossa. E realmente é. Nós passamos ciclos. Quando nós olhamos pessoas com 20 anos se passaram, nossa, fulano se envelheceu muito mal. Mas não é o tempo que envelhece? Não, não é o tempo que envelhece. Tem a ver com o uso do corpo. Tem a ver com a forma com a qual eu me alimentei, como eu me cuidei. Isso vai interferir. Que nós vamos envelhecer é inevitável. Como vamos envelhecer? Isso é uma escolha. Esta é a diferença. É inevitável a velhice. A forma de envelhecer é uma escolha nossa. E a maturidade é opcional. Existem pessoas de 60 anos de idade que não têm um pingo de maturidade. Existem pessoas com 15, 16 anos que são maduras demais até além do que deveria. Essas pessoas precisam todos buscar um patamar acima, buscar um degrau acima a cada tempo, firmar o pé, mas seguir sempre. É muito simples nós simplesmente desistirmos de alguma coisa porque não soube fazer. Mas e se eu desistir de tudo que eu não sei fazer, o que eu estaria fazendo hoje? Se eu não soubesse, a primeira vez que eu bati o olho num texto hebraico, eu falei, misericórdia, meu Senhor, expanda minha mente, permita que eu entenda, porque é muito diferente. É um alfabeto completamente diferente do nosso. O grego não foi um susto tão grande, porque o grego, nós estamos acostumados a ver as letras gregas, na própria matemática, né? O alfa, o beta, o pi, o delta. Então, são coisas mais, assim, não é tão absurdo. No meu caso, que sempre fui fã de Cavaleiros do Zodíaco, vez ou outra apareciam escritos lá em grego, então não é algo que assuste tanto. Mas o hebraico, quando eu bati o olho, eu falei, pela misericórdia, meu Senhor, do teu servo, expanda minha mente, eu quero entender isso. E graças a Deus entendi a ponto de ensinar. Fico muito feliz. Mas se eu fosse assim, não, eu não preciso disso para formar em teologia, bastaria só tirar média, não. Eu entrei na faculdade para conhecer essas línguas. E eu queria conhecê-las. Então, eu precisei me forçar. E eu sempre ensinava os meus alunos a primeira aula,
através de alguns rabiscos, eu rabiscava a letra A maiúscula, letra B maiúscula, letra H maiúscula, e perguntava o que era, A, B, H. Eu falava, vocês estão ficando doidos, não estou vendo nada disso aqui. Isso aqui é geometria. São semi-retas, né? São semicírculos e pedaços de retas. Então, mas vocês aprenderam desde a infância a enxergar esses símbolos geométricos como que letras. Então, eu vou ensinar daqui a pouco outros símbolos geométricos, em outras formas, vocês vão aprender a enxergar letras. Só para evitar a maldita frase, vou aprender isso nunca. Essa frase é maldita, nunca diga isso. Essa frase é horrível. Porque nós temos capacidade de aprender. Uns vão aprender com mais lentidão, outros com mais rapidez, mas todos temos a capacidade de aprender. Uns vão fazer com excelência, outros vão fazer o suficiente, mas nós temos a capacidade de aprender. Ah, mas eu não sei lavar um banheiro, sabe? Sabe sim. Você pode não querer, mas saber dá para aprender. Ah, vou lavar com a mesma rapidez? Não. Com o mesmo esmero? Às vezes não. Mas dá para aprender. Ah, eu não sei que alimentação comer, não sei o que é ideal. Vá pesquisar. Consulte com um nutricionista. Vá buscar algo. Ah, porque eu estou sentindo dor. Vá ao médico e não ao vizinho, a menos que seu vizinho seja médico. Vá procurar alguém. Vá se libertar desse excesso de si mesmo, desse egocentrismo, achando que eu não preciso disso, então não vou estudar. Se eu pensasse assim, eu não estaria formado em três cátedras diferentes, e acho maravilhoso. Na verdade, 4, né? Porque eu trabalho com TI, eu trabalho com tecnologia da informação também. Adoro tudo que eu trabalho, tudo que eu faço. Aprendi, precisei aprender. Quando eu fui conhecer filosofia, achei que filosofia era aquelas pessoas que ficavam lá olhando para o teto, imaginando o que aconteceu. Descobri que filosofia é algo infinitamente melhor, que aquilo não tem nada a ver, aquilo são apenas pessoas que não têm o que fazer da vida. Então vá, cresça. Ah, eu tenho dificuldade de matemática, aprenda, vá correr atrás. Dificuldade, não impossibilidade. Mas vá buscar, vá entender, vá aprender. Pelo menos, quem sabe, para ensinar para o seu filho, para o neto. Olha que coisa bacana. Poxa, meu avô me ensinou a fazer um negócio. Meu avô me ensinou a fazer um trabalho. Isso é maravilhoso. Então, abra mão desse mesmismo, dessa situação, sabe, cansativa, de ficar, não precisa isso, não precisa aquilo. Precisamos, sim. Nós precisamos evoluir. Nós precisamos crescer, ser benéfico para todos nós. Então, toda vez que eu resistir, eu vou sofrer. Vou dar um exemplo que aconteceu também. A primeira palestra que eu fui fazer em Leopoldina foi numa COGEL, a Confraternização dos Jovens Espíritos de Leopoldina. A primeira palestra que eu fiz nessa primeira COGEL que eu fui foi para jovens de 14 a 16. E o tema era falar sobre a importância da família para o Espiritismo. E eu trabalhei com esses jovens, conversei com eles, falei das situações de separação, de um monte de coisa. Em um dado momento, um dos jovens virou para mim e falou assim, e o meu caso? Eu falei assim, qual é o seu caso? Ele falou assim, eu sou adotado. Eu falei assim, meu irmão, poxa, que pena, hein? Você está olhando dessa forma, né? Você olha dessa maneira. Ele, de que maneira? Você olha, pelo que você está falando, do seu tom de voz, você olha como alguém que foi abandonado ou não foi desejado. Ele eu falei assim, pois é, eu olho pelo outro lado, eu olho um outro ponto de vista. Mas eu entendo você enxergar dessa forma, tá? Entendo sim, mas eu vejo de outra forma. Eu vejo que um casal quis tanto você, mas tanto, que lutou contra a lei brasileira, que é complicadíssima para adoção, pelo processo de adoção, quiseram especificamente você, lutaram contra tudo e contra todos para ter você com eles, e finalmente tiveram. É uma pena que você não veja dessa maneira, que você olhe com o olhar de quem foi abandonado. Talvez pela minha experiência, pela minha maturidade, um pouco mais de idade, eu consiga ver que o lado que eu vejo é infinitamente melhor. Mas te entendo, eu gostaria apenas que você mudasse sua forma de ver. E nisso ele se emocionou, os jovens estavam perto, abraçaram e tal. Terminou a palestra e eles vieram me cumprimentar com o maior respeito, carinho, alguns deles são meus amigos até hoje. E quando eu saí, eu estava no corredor, conferindo minha agenda, o que mais que eu tenho que fazer, o que eu poderia assistir, e nisso veio um grupo de adultos na minha direção, e eles viraram para mim e falaram assim, você que é o teólogo? Eu falei, toda vez que alguém me pergunta isso, eu respondo assim, para a honra e glória do Senhor. Eu falei assim, sou, para a honra e glória do Senhor.
Você pode se levantar? Eu falei assim, posso, claro, desculpe, eu não sabia que vocês queriam falar comigo. Aí nisso começaram a me abraçar, me beijar, me apertar. Nossa, mas falaram tanta coisa boa para mim. Meu filho, você não tem ideia de como você nos ajudou. Eu falei, gente, vocês não estão me confundindo, não? Eu, é a primeira vez que eu venho na Apogeu, é meu primeiro dia aqui, inclusive. Não, não, é isso mesmo. Você não fez palestra agora para os jovens de 14, 16? Eu falei, sim. Então, nós somos parte dos pais daqueles jovens. Os nossos filhos estavam naquela palestra. Falei, ah, tá. E aí começaram. Uma senhora veio e falou assim, eu quero te agradecer porque minha filha se culpava pela minha separação. E hoje ela falou que, pelo contrário, que ela entende que talvez por ela nós tenhamos ficado até mais tempo juntos. E é verdade, eu sempre falei isso para ela, mas ela nunca entendeu isso. Eu falei, minha irmã, já está escrito no texto bíblico que um profeta não tem valor na sua terra. Precisa alguém de fora vir falar para ela entender que isso é real, é verdade. E um senhor, ele estava mais ou menos assim, meio na dele, com os olhos, né, em um processo de lágrima, né, tá lacrimejando. E disse que não conseguia falar comigo ainda. Deu um tempinho, falou, tudo bem, meu irmão, tá tudo certo, vocês não precisam me agradecer, gente, eu fico feliz, que bom ter esse retorno. Aí ele veio, me abraçou e falou assim, vou orar por você todos os dias da minha vida. Falei, amém, eu recebo, amém. Ele falou assim, eu sou o pai do adotivo. Aí eu regalei o olho e falei assim, poxa vida, e aí, meu irmão? Ele falou assim, rapaz, você não tem ideia do bem que você me fez, você não tem ideia. Falei, que bom. Ele falou assim, olha, vou repetir, você não tem ideia como Deus te usou. Falei, amém. Ele falou assim, o meu filho veio até mim chorando e disse que nunca mais vai se importar com a forma que ele via, que ele foi abandonado. Agora ele entende que ele foi desejado por nós, que nós queríamos muito ele, ele não tinha ideia do quanto nós lutamos para estar com ele. Falei, que bom, meu irmão. Isso é ótimo, porque a verdade liberta. Ele, vou orar por você sempre. Falei, que bom. E foi assim, um primeiro impacto maravilhoso, porque em nenhum momento eu falei nada para agradar. Eu só falei a verdade. E a verdade liberta. Eu não falo nada para agradar. O que eu estou dizendo nesse momento para você, nessa palestra em vídeo, é tudo verdadeiro. Nós precisamos iniciar o processo de mudança. Precisamos mudar aquilo que nos atravanca, que nos atrapalha a caminhada. Nós precisamos evoluir, deixar que isso flua de maneira serena. Essa frase idiota que as pessoas usam, não a frase em si, mas a forma de não aplicar, não explicar, de que seja sempre você mesmo, nós vamos ver a Clarice Lispector dizendo o seguinte, eu sou sempre eu mesma, mas nunca a mesma sempre. Isto é um toque de gênio. Isto é de alguém com uma genialidade descomunal, como Clarice Lispector pegou essa frase e simplesmente transformou em algo excepcional, um ensino em uma única frase. Seja sempre você mesmo, mas nunca o mesmo para sempre. Porque nós precisamos manter a cada passo nossa evolução. O que eu sei hoje é muito, o que nós sabemos hoje é muito. Você acha que tudo que você sabe hoje é muito, é o suficiente? Então vou te dizer o que René Descartes diz. Trocaria tudo o que sei pela metade daquilo que desconheço. Olha só, ele trocaria tudo o que ele sabe pela metade do que ele ainda não sabe, porque isso, sem dúvida, seria muito mais do que ele sabe. Ah, mas eu ia abandonar o que eu sei para aprender, saber outras coisas, mas sabendo essas outras coisas, eu naturalmente, mais rapidamente, aprenderia aquilo que eu deixei de lado. Então, a evolução intelectual é essencial, porque ela também corrobora o processo moral, quando entendido. Como assim? Muito simples. Louis Pasteur diz, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. Então, quando eu me envolvo mais profundamente com as ciências, eu vejo Deus. E ao ver Deus, eu me sinto próximo dele. Porque quanto maior conhecedor de alguma cátedra, de alguma disciplina, de alguma profissão, de alguma área do conhecimento humano, mais próximo de Deus eu me sinto. Porque ele é o Senhor do conhecimento. Ele é a perfeição sublime, absoluta e bendita. E é nele que eu preciso me inspirar. Jesus é um mestre maravilhoso, mas Jesus não é o nosso destino.
ele está no caminho. O nosso destino é ter consciência da consciência de Deus. É este o nosso destino. No fim das contas, cada um pensa, meu sonho é isso, meu sonho é aquilo, eu quero ser perfeito. Eu não estou preocupado com perfeição. Eu só quero ser feliz. E para eu ser feliz, nunca vou conseguir sendo se eu não for grato. Há uma frase também de Victor Marie Hugo, que diz: os infelizes são ingratos, pois isto faz parte da infelicidade deles. Você, meu irmão, que está me assistindo, não conhece uma única pessoa que seja feliz, mas que seja ingrata. E você nunca vai conhecer uma pessoa que é grata, que seja infeliz. Não existe. Todo indivíduo grato, ele é feliz. E todo ingrato é alguém infeliz. Por quê? Porque ele não reconhece aquilo que já tem. Ele fica sempre na expectativa de mais, do que eu não tenho. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas o que eu já tenho. Como que eu agradeço a Deus? Todo santo dia eu glorifico meu Deus. Por quê? Porque eu sei que Ele é bendito, soberano, único, inquestionável no seu conhecimento, mas eu agradeço a todo instante porque Ele me inspira a ser melhor. Ele quer que eu seja melhor. Ele é alguém que está sempre a meu favor. E Ele não me impõe a dor, meus irmãos. A dor é imposta por nós mesmos. Até porque, vamos lá, recorrer à Bíblia, livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 30. Eu sou o Senhor teu Deus e não me comprazo com o sofrimento de meus filhos. Deus não tem prazer em nos ver sofrer. Nós sofremos porque nós queremos. Mais uma vez, a ideia também budista da impermanência, que é corroborada por nós espíritas, nada é permanente. Nada é como é para sempre. As coisas evoluem. Relacionamentos vão se romper, alguns só vão acabar depois da morte, mas todos vão acabar, porque diante de Deus nós somos todos irmãos, não somos maridos e mulheres, marido e marido, mulher e mulher, não importa se é homoafetivo, heteroafetivo, nada disso é eterno. Essa diferença de sexualidade, diferença racial, tudo isso é temporário. Por um tempo ainda grande que vai acontecer, mas é temporário. Eterno somos nós, consciências cósmicas, que estaremos um dia administrando planetas como Jesus administra hoje o nosso. Entenda, resistir, como dizia no Jornada nas Estrelas, um povo chamado Borg. Comenta aí quem lembra disso, quem é fã de Jornada nas Estrelas também, que é a melhor série de TV que já foi feita na história da humanidade. Você pode discordar de mim, tá, meu irmão? Mas você está errado. Essa série é a melhor série que existe. Há um povo chamado Borg, que eles são, na verdade, mestres de outros povos, que eles vão assimilando essas pessoas e vão injetando nanorobôs, e eles são um tipo de ciborgues, como o nome já diz, Borgs. E tem uma frase que quando eles vão pegar uma nave, um grupamento de pessoas, um planeta, eles sempre dizem: resistir é inútil. E eu costumo dizer com relação ao processo evolutivo, resistir é inútil, só causa mais dor. Existem pessoas que não pedem desculpas, não chega para o outro e fala, pô, quero que me desculpe, porque ainda, em maioria, confundem humildade com humilhação. Cara, é impressionante o número de pessoas que ainda confundem humildade com humilhação. Humilhação é você massacrar alguém, é você diminuir alguém. Humildade é quando você reconhece o teu erro diante da pessoa de quem você o cometeu e diz, olha, eu quero que você me perdoe, eu errei. Pode ser que a pessoa te humilhe? Pode, mas é o erro dela. Mas você foi humilde e não humilhado. E ainda que você seja humilhado, o texto sagrado diz que os humilhados serão exaltados. Mas não é humilhação, é humildade. Não peço desculpa, não. Não peço desculpas. A impressão que a gente tem é que a pessoa quer dizer o seguinte, eu não erro. Só de dizer isso já é um grande erro. E eu, às vezes, uma vez eu virei para alguém, não, que eu não sei o quê. Eu falei assim, rapaz, que bom que você não estava lá no momento em que aquela mulher foi apresentada a Jesus para ser apedrejada. Que bom. Aí ele, por quê? Eu falei, porque você teria tirado a primeira pedra, porque você é perfeito, né? Você não tem erros, você não comete erros. Não, eu erro sim, eu falei, mas você não se desculpa. Não, vamos desculpar, não. Eu falei, então você não reconhece que você erra. Você diz que reconhece, mas para você não foi um erro. Para você estava certo.
E quem vai te ensinar isso de uma maneira muito eficiente, muito eficaz, é a dor. A dor vai fazer você ver se você está certo ou se você está errado. É melhor que você veja sem isso. Certa vez fui fazer uma palestra também numa casa espírita, que eu adoro falar, e eu fiz uma brincadeira que eu sempre faço, que eu brinco com as pessoas dizendo o seguinte, que eu apanhei bastante, e não me arrependo, eu deveria ter apanhado mais, porque apanhando o que eu apanhei, eu virei teólogo. Se eu tivesse apanhado mais, eu virava santo. Obviamente que é uma brincadeira, e eu já havia brincado nessa casa outras vezes. Uma mulher se levantou e ficou enfurecida, falou que eu estava fazendo apologia a bater. Eu falei, não, minha irmã, é uma brincadeira. Não, mas isso é um absurdo e vocês ainda riem, aplaudirem isso. E as outras pessoas do salão começaram a levantar para me defender. Eu falei, não, você tá... que isso? É uma brincadeira, não é a primeira vez que ele fala isso, é bacana, ele está falando isso porque é engraçado. Eu falei, minha irmã, é uma brincadeira. Não, eu falei assim, então, minha irmã, por favor, quero que você me perdoe, vou te pedir desculpas. Eu deveria ter explicado isso, que era só uma brincadeira, mas eu estou tão habituado a brincar assim, porque eu não vou fazer apologia, não é apanhar que me tornou teólogo. Me tornou teólogo é a vontade de conhecer um pouco mais do Sagrada Escritura, do texto bíblico. Não tem nada a ver com apanhar. Conheço gente que apanhou aí, virou criminoso, tem gente que não apanhou e também virou. Apanhar, não apanhar, não tem nada a ver. É só uma brincadeira, mas eu te peço perdão. Aí as pessoas, não, mas é absurdo, gente, entendo o lado dela. Eu posso em algum lugar falar e alguém não entender e não perguntar, pelo menos ela falou. Vai que as pessoas vão achar que eu estou fazendo apologia a bater, não estou, não. Nem entra nesse método de certo e errado. Não tenho, entendeu? Porque existem linhas de pensamento que às vezes é necessário dar um tapa, alguma chinelada. Tem linhas de pensamento que diz que não, de forma alguma. Ok, não vou entrar nesse mérito. Quem cria tem que lembrar sempre o seguinte, aquilo ali não é o seu inimigo, é seu filho. Se você lembrar disso, está tudo bem, já está perfeito. É o teu filho, é uma criatura que Deus colocou nas suas mãos, confiando em você. Então não é seu inimigo. Se você é adepto de dar uma chinelada, lembre-se, não é seu inimigo, é teu filho. Então, não estou fazendo apologia a isso. E nem isso interferiria na minha evolução. Mas é uma brincadeira que eu sempre fiz. E a minha esposa virou depois e falou assim, mas por que você pediu desculpas? Eu falei assim, porque a ela eu ofendi. Eu não fiz com a intenção de ofender, mas ela se sentiu ofendida. Então, coube a mim pedir desculpas a ela pela ofensa que eu causei. Porque para ela, eu errei. E eu realmente errei com ela. Não, você não errou. Você estava brincando, mas com ela, eu errei. Porque ela não estava entendendo que era uma brincadeira. Então, ela instantaneamente entrou para defender o ponto de vista dela, que era contrário à ideia de bater, da palmada, né? Então, eu não fiz com a intenção, mas errei. Com ela eu errei, então eu tive que me desculpar. As pessoas acham que não, eu não tive intenção, e daí? Já foi dito, que ainda bem que o inferno não existe, né, nem o diabo. Mas se não dizer que de boa intenção, o inferno está cheio. Não é uma questão de boa ou má intenção. Foi feito. Uma outra coisa, alguém vem e te fere e tal, e você entenda. Jean Paul Sartre diz assim, não é o que a vida faz conosco, é o que nós fazemos com o que a vida fez. Então, qual é a sua reação? Se alguém passa na rua e joga uma pedra em você, você não tem controle sobre isso. A pessoa jogou, você não tem controle. Ah, vou passar ali agora porque vai alguém passar ali para jogar uma pedra, eu preciso estar ali para ser acertado. Não tem. Mas como você vai reagir? Vai correr atrás do indivíduo? Vai querer devolver a pedrada? Vai entender que ele pode estar passando por algum problema, que é alguém com alguma deficiência, algum tipo de deficiência racional? Ou se é uma criança só arteira, ou só cismou de implicar, como você vai reagir é uma escolha tua. Mas você não tinha controle sobre a criança ou aquele adulto problemático passando e jogando uma pedra na sua direção. Além do que, o indivíduo poderia estar jogando a pedra em outro lugar e pegar em você. Mas, independentemente disso, você não tem controle. Mas como você vai reagir? Isso você tem controle. Se esta tua reação for contrária ao processo evolutivo daquilo que nós seguimos, que nós que somos cristãos, que buscamos, né, o Evangelho do Cristo como uma base para nós evoluirmos, se eu entendo que a minha atitude é contrária a isso, está na hora de fazer mudanças. E qual é o momento exato, ideal para começar essas mudanças? Agora, nesse exato momento. Porque há uma tendência de doer cada vez menos, quanto mais rápido eu iniciar essas mudanças.
Mas, se eu insistir em ficar no mesmismo, estático no meu processo evolutivo, se eu começar a jogar tudo para a próxima vida, não, na próxima encarnação eu vejo isso, na próxima encarnação eu vejo isso, vai chegar alguém que vai chegar do outro lado assim, pois é, né, meu irmão? Foi uma encarnação em branco, né? Vazia, assim. Por quê? Você deixou tudo para a próxima, você não fez nada nessa. Você só comeu, bebeu e usou das suas funções fisiológicas, urinou, defecou, respirou, transpirou. Você não cresceu. E se, em algum momento, chega a linha de corte de quem vai continuar aqui e quem vai ser expatriado daqui, quem vai ser retirado? Será que já não vai ser nessa? E você deixa para a próxima e fala, a próxima agora vai ser no outro planeta, porque não deu. Dessa vez não deu para você. Nós precisamos lembrar disso. Quem decide o ritmo da minha evolução sou eu. Não é Deus. Deus não interfere nisso. Deus vai sempre me dar condições de crescer. Sempre vai me inspirar a fazer o certo. Sempre vai colocar alguém no meu caminho que me inspire de alguma maneira. Por exemplo, eu costumo brincar, é uma brincadeira, tá, gente? Não vou dizer que eu sou machista, mas principalmente as mulheres têm uma mania danada de pedir a Deus paciência. Meu Deus do céu, me dá paciência, senão eu vou esganar esse homem. Aí, logo depois, o cara, ou o filho, a filha, o que quer que seja, faz outra. Aí a pessoa chega a um ponto que ela nem consegue falar direito. Ela acha que está falando, mas não está. Ela fala assim, eu vou te esganar. Aí, fala assim, eu acabei de pedir paciência. A impressão que eu tenho é que Deus vai tomar uma forma firme e falar assim, aqui, como é que você acha que o processo de paciência se instala em alguém? Com prática. A paciência é como um músculo, ela necessita exercício. Você acha que eu vou semear um pozinho mágico de pirlim-pim-pim em você e você vai ficar paciente? Não, a paciência está exatamente em ser testada a paciência. Hoje eu tenho um pouco de paciência, mas antigamente eu dizia que eu nunca perdi a paciência na vida, porque eu não tinha. A gente só pode perder aquilo que tem. E eu não tinha. Hoje eu tenho. Hoje, de vez em quando, eu perco paciência. E, na verdade, é um grande lucro, porque para quem não tinha, já é um lucro imenso perder a paciência. Mas era tolerância zero, zero mesmo. Hoje eu consigo refletir, consigo parar, talvez por conta da própria psicanálise, da qual eu sou adepto, sou profissional da área. Em algum momento eu comecei a entender mais a mente humana e vi que as pessoas, às vezes, não entendem o tom que nós usamos numa conversa. Elas realmente não têm a capacidade de compreender no mesmo nível intelectual nosso, ainda dentro da questão do meu grande mestre, Jacques Lacan. O indivíduo não tem a capacidade cognitiva ou o quociente intelectual ou a bagagem cultural suficientemente necessária para entender aquilo que eu estou dizendo. Então é a hora que eu tenho que mudar o método, porque eu já fui como aquela pessoa e o quem eu sou hoje, eu posso estar acima dela nesses níveis, mas existem pessoas muito acima de mim e que em algum momento também se explicarem no nível delas eu também não vou entender. Então eu preciso entender que para me fazer entender eu tenho que ser sempre o mais simples possível, porque o mais simples qualquer um entende. Então usar termos mais corriqueiros, né, palavras que são mais usadas no cotidiano, no dia a dia, evitar em algumas situações, alguns discursos, em alguns debates, palavras de um português mais castiço, mais culto, mais arcaico às vezes, um português mais antigo. Entender que cada um tem um nível evolutivo e que eu também já estive naquele nível e que pretendo estar no nível de alguns que eu conheço que estão num nível muito maior que eu. E eu vejo muitas vezes essas pessoas baixarem o seu nível para conseguir conversar comigo. E isso me deixa muito feliz, porque é respeitoso entender a minha pequenez diante deles ainda, mas serem humildes para entender que eles também já estiveram no meu lugar e que hoje estão com um nível intelectual acima, com a capacidade cognitiva mais elevada, uma bagagem cultural mais rica. Então eu preciso lembrar, faz parte. Mas preciso também lembrar que parado não dá mais. Essa história de dizer que eu não preciso evoluir, que eu não preciso crescer, que já está bom do jeito que está, tem gente pior. Lembre-se o que o Chico Xavier diz.
Ao outro eu dou o direito de ser como é. A mim eu dou a obrigação de ser cada dia melhor. Então nós precisamos ser a cada dia melhores. Pelo menos nós que somos espíritas, entendemos isso, não que os outros não entendam, mas nós entendemos por quê. Precisamos entender isso mais efetivamente, porque nós sabemos que virão outras encarnações. Alguns grupos não aceitam essa ideia. Então, eles muitas vezes se forçam para melhorar mais até do que a gente. Porque essa ideia de que eu vou jogar para depois é uma conversa fiada. Porque eu também vou colher os frutos que eu estou plantando. Gálatas capítulo 6, verso 7, é dito através de Paulo de Tarso, que escreve ao povo da Galácia, né, que o Senhor não se permite escarnecer. Deus não se deixa fazer de bobo. Pois tudo aquilo que plantardes, certamente ceifarás. Ou seja, tudo aquilo que eu planto, eu vou colher. O que eu plantei. Na hora de plantar, eu escolho meu plantio. Eu planto o que eu quiser. Mas na hora de colher, eu vou colher exatamente aquilo que eu plantei. Eu não tenho opção na hora da escolha, só na hora de plantar. Então é melhor que nós plantemos, acima de tudo, a ideia em nós mesmos de que a evolução é importante, necessária, é essencial, que não é possível mais ficar estanques, parados, aguardando que a evolução venha através do oxigênio, do gás carbônico, do hélio, do nitrogênio, do hidrogênio que passa pelas nossas vias respiratórias, que inflam os nossos pulmões. Não é possível nós ainda acreditarmos que o vírus que estamos acometendo agora é uma punição divina. Deus não pune, Deus só ama. Deus não pune. Nossa consciência pesada é que gera o processo de autopunição. Eu me puno, baseado naquilo que eu entendo do processo de culpa. Na encarnação seguinte, eu virei com aquelas culpas ainda para serem dissipadas. Deus não pune ninguém. A única coisa que Deus faz é nos amar, e nos ama de uma maneira que nós não temos medida, nós não temos uma ideia de um patamar, de como seria esse amor, nós nem temos ideia, tamanha grandeza desse amor. Então parem de culpar a Deus, Deus não tem culpa disso não. Se tem alguém que não tem culpa, é Deus. Nós temos culpa, por quê? Porque ainda entendemos dessa maneira. Nós ainda não aprendemos a errar, em maioria de nós, alguns de nós já aprendemos, mas nós ainda não aprendemos a errar e entender isso como aprendizado, nós ficamos usando isso como um lamento. Vivemos a vida inteira lamentando uma coisa que não aconteceu, que poderia ter acontecido, não importa. Não aconteceu, e o que eu posso fazer daqui em diante? O próprio Chico diz que não é dado a ninguém o direito de voltar no tempo e fazer um novo início, mas a todos é dado, a partir de agora, fazer um novo fim. Qual é o fim que você quer para a sua jornada? O que você quer que alguém como eu vá falar no velório? Como eu vou de vez em quando falar em velório, alguns de nós aqui estão assistindo também. Estou sempre no velório, inclusive minha esposa diz que ela nunca foi tanto no cemitério como depois que me conheceu. Eu estou sempre indo lá falar, o que você quer que alguém como eu vá falar no seu velório? O que ele exalte em você? A sua total incapacidade, inabilidade de lidar com as pessoas? A sua total incapacidade de evoluir? O seu mesmismo primário, arraigado ali, dizer que você sempre se achou, e daí? Eu não tenho que me achar, eu tenho que ser. Eu tenho que ser alguém melhor a cada dia. E sim, em alguns momentos nós teremos que engolir alguns sapos, sim. Nem sempre. Mas lembrem-se, nós chegamos às vezes em alguns patamares que nós vamos fazer aquilo que nós gostamos. E está tudo certo. O que a gente não pode gostar é de prejudicar o outro. Para isso, Jesus ensinou a regra de ouro, que está no capítulo 7, verso 12 do Evangelho segundo Mateus. E ele diz, faça ao teu próximo somente aquilo que quer que o teu próximo te faça. Se você está pensando em tomar alguma atitude, inverta. Se essa atitude fosse tomada com você, você ficaria feliz, você ficaria bem, seria legal? Então vá de boa, faça aquilo. Porque em algum momento vai acontecer o inverso. Em algum momento vai acontecer com você. E eu espero realmente que você fique de boa. Sinal de que você fez a coisa certa. Se tem receio se alguma coisa vai dar certo ou errado, pense nas possibilidades de quando dá certo e quando dá errado. Desde que não prejudique alguém ou que prejudique o mínimo possível. Porque às vezes nós vamos tomar atitudes que podem prejudicar alguém. Muito raro, mas às vezes é necessário. Talvez eu tenha que entrar na frente de uma arma para que alguém mais importante para mim não morra. E isso vai prejudicar as pessoas que estão ao meu redor, porque vão sofrer. E eu vou me beneficiar, porque eu abri mão da minha vida em prol do outro.
não estava querendo me matar, só estava defendendo alguém. Mas isso pode realmente ferir alguém. Talvez eu tenha que tirar um dinheiro do bolso para ajudar alguém que está necessitado, mas eu vou me prejudicar. Eu tenho que aprender também a dizer não. Entenda, evoluir não quer dizer ser sempre bonzinho. Evoluir é ser sempre centrado. Entender que algumas pessoas escolhem o seu caminho e eu não sou responsável pelo erro do outro. Se eu puder, eu vou ajudá-lo, mas eu não sou culpado pelo erro do outro. A nossa mente não suporta uma culpa que não é nossa, porque é um processo de resolução impossível para a nossa mente, porque não tem como resolver uma culpa que é do outro, um erro que é do outro. Só ele pode resolver isso. A nós temos que aprender. Errei, ok. O que eu aprendi disso? O que eu aprendi com essa atitude? Aprendi isso? Beleza. A partir daqui, eu vou errar menos. Um exemplo que eu dei dessa mulher que seria apedrejada, o que Jesus diz para essa mulher? Ele diz para nós também. Ele disse para ela: onde estão aqueles que te acusam, mulher? Ela olhou ao redor e falou: meus senhores foram todos embora. Ele falou: pois eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Ou seja, esteja atento, você errou, não erre mais. Aprenda com isso. Olha o susto que você tomou. Aprenda com isso. A dor vem para nos movimentar, para nos tirar do mesmismo, da zona de conforto, do mito da caverna de Platão. A dor me tira do mesmismo para que eu possa alçar o voo bendito para o qual eu fui criado. Um amigo, Hércules Mota, da cidade de Cataguases, tem uma música que chama Sou um Ser Maior. Quem tiver oportunidade, procure no YouTube depois e veja esse vídeo. É um vídeo que vem com a letra. Que letra maravilhosa, falando sobre o processo evolutivo. E é um trecho que ele diz assim: quando descobri que melhor do que querer é servir. Então sirva, ajude, ampare, saiba que você é importante na vida de não só a sua, mas de outras pessoas. O texto sagrado diz que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Então eu tenho que me amar também, eu tenho que me cuidar. E nisto faz parte dar um passo de cada vez, mas sempre em direção ao processo evolutivo. Não se esqueçam jamais que Deus é conosco, Ele não está conosco, Ele é conosco. Ele sempre nos promoverá a evolução. Às vezes, essa dor será proposta por Ele, mas a maioria delas somos nós mesmos que propomos a nós, quando insistimos em ficar parados no processo evolutivo. Evoluir não é uma opção. A forma de evoluir é uma escolha, mas evoluir é essencial, é vital. Nós todos vamos ter que evoluir. Agradeço a todos pelos ouvidos caridosos. Agradeço a casa que me convidou. Desejo a vocês a bênção do profeta Isaías, que o Senhor dobre todas as bênçãos das suas vidas. Agradeço acima de tudo a Jesus, porque Jesus já me salvou, eu sou salvo. Jesus me salvou das trevas da ignorância e das amarras da preguiça. Ordenou que eu estudasse e falasse sobre ele. Eu afirmo, sem nenhum medo, que por enquanto essa é a única coisa que eu já sei fazer por amor na minha vida, é falar do meu Senhor e Salvador. Mas ele me disse certa vez ao pé do ouvido: não vou limpar nenhum dos teus crimes, mas eu estarei com você até o fim, até que você pague pelo último deles. E é por isso que eu glorifico a Deus, porque na plenitude da vitória onde Jesus se encontra, e não se esquece de alguém como eu, que por enquanto não passo de um trapo da imundície. Que Jesus abençoe a todos. Lembrem-se, a dor é a nossa amiga, mas ela não precisa estar presente. Mas todas as vezes que ela precisar, não tenha dúvida, ela estará presente. Para sempre o nosso bem. Nunca de outra maneira. Sempre para o nosso bem. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Fiquemos com Deus.